Evangelho foi o primeiro a ser escrito. Ele está no Novo Testamento na segunda posição, mas ele foi o primeiro a ser escrito. E ele foi utilizado pelos outros evangelistas como uma fonte muito importante, a primeira fonte. O livro, ele não é a biografia de Jesus, mas é uma narrativa, tá bom? Então, aqui, esses dois autores, Padre Jaldemir Vitório, é doutor em teologia, professor de teologia bíblica na Faculdade Jesuíta, né? E o Padre João Paulo, que é licenciado em filosofia. Então, esse estudo aqui, ele é atualíssimo, tá bom? Então, a chave para compreender esse evangelho de Lucas, segundo Lucas, é uma abordagem que põe em questão a crise e a profissão de fé da comunidade marcana, né? A comunidade de Marcos. É uma catequese narrativa, não é uma biografia de Jesus. Então, quem são essas pessoas para quem Marcos escreve? São membros da comunidade que estão passando por uma crise. Então, Marcos, ele recorre à história de Jesus, né, que era contada oralmente, e especialmente aquilo que São Pedro escreveu, porque Marcos, ele não conheceu a Jesus, ele era discípulo do apóstolo São Pedro. E aqui, em Marcos capítulo 6, ele vai revelar o segredo messiânico. Aqui nesse esquema que vocês receberam aí, ele está dividido em 6 tópicos. Semana passada a gente falou sobre 3 deles, que é Marcos na catequese narrativa, para uma comunidade questionar em sua fé. O segundo ponto, o Messias crucificado e o desafio da evangelização. E o terceiro, o segredo messiânico na catequese marcando. Hoje a gente vai continuar na segunda parte. Então, aqui, Marcos, ele escreve para essa comunidade que não vinha do judaísmo. Eram homens e mulheres que vinham da gentilidade. Como assim? Pessoas que pertenciam às outras religiões, que viviam em outros contextos religiosos da época. A maioria dessas pessoas, elas vinham do Império Romano, elas tinham contato com as várias religiões que estavam presentes lá nesse contexto romano. Ele formou um grupo para levar essa riqueza espiritual a todos os povos, né? Os discípulos de Jesus, segundo a narrativa de São Marcos. Então, ele vai contar, né? Justamente por causa disso, porque essas pessoas que faziam parte da comunidade de Marcos, elas não conheciam os costumes dos judeus. Então, por isso que ele vai também explicar um pouco no seu evangelho, vai contar um pouco dessa tradição judaica. Então, ele explica. E ele vai dizer que, né, Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que Jesus, ele não fundou, né, uma religião. Pelo contrário, ele funda um movimento dentro do judaísmo de homens e mulheres com uma riqueza espiritual para todos os povos. Por isso que ele diz: ide por todo mundo, bem aqui onde vocês estão vendo, ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso aqui está no Evangelho segundo São Marcos, para dizer que Jesus ele veio para todos, que o seu movimento aqui, dentro do judaísmo, era para consistir em viver radicalmente a fé de Israel e levar essa fé para todos os povos indistintamente. E um ponto que é muito importante aqui nessa narrativa, que vai escandalizar um pouco essas pessoas, né, vindas do paganismo, é essa questão da morte de Jesus na cruz, porque Jesus carregava um traço de maldição. E Marcos vai colocar justamente isso, ele não tem medo de colocar que
Jesus crucificado, ele não é maldito, ele é bendito. Apesar de ter em si, a gente viu isso na aula anterior, que Jesus ele carregava esse traço, né? No próprio corpo, ele carregava esse traço de maldição. Aqui vai dizer que 3 sinais de maldição que Jesus carregava, que ele morreu pobre, ele morreu jovem e ele morreu sem descendência. Mas ele, que é chamado de maldito, não era maldito, mas ele era o bendito de Deus. Ele é o filho amado do Pai, a quem foi inteiramente obediente e fiel. Então, nós vamos ver que isso aqui foi um ponto muito que causou crise na comunidade de Marcos, porque eles imaginavam aqui, né, o nó da vida das comunidades cristãs foi a morte de Jesus crucificado. Por quê? Porque para o Império Romano, aquele que era elevado na cruz e também para o judaísmo era maldito, era um ladrão. E Jesus, ele, apesar de ter morrido na cruz, ele morre, né, por inveja, por ciúmes, por pessoas que não conseguem compreender a origem do seu messianismo. Achavam que era um messianismo glorioso, né? Um messianismo que não tinha cruz. E Marcos vai dizer justamente que é o contrário, que esse Jesus crucificado, ele é bendito, né? E durante todo o evangelho, ele vai dando tem essa resposta de fundo aqui que a gente viu, que é quem é Jesus. Então, Marcos ele não tem medo de dizer quem é Jesus. Aquele crucificado, ele é bendito. Então, aqui a gente vai continuar desse ponto aqui, do ponto 4, certo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém que está aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês têm o texto em mãos? Aí, alguém conseguiu ler esse texto de reflexão? Ou alguém teve interesse em começar a ler o Evangelho segundo São Marcos? Ok. Então, nós vamos continuar aqui, no quarto ponto, que é o capítulo 6, que faz parte aqui de um mosaico narrativo, de capítulo 1 ao 16. Então, aqui a gente vai ver, né, em Marcos 1, de 1 a 13, o anúncio de João Batista e o batismo de Jesus. Bem aqui, no início. Na primeira parte, a gente vai ver quem é este, que reino anuncia, será ele o Messias? Alguns questionamentos aqui. O início na Galileia e os primeiros discípulos, os 12, palavras e gestos do reino, missão e multidão para todos. Isso aí é um esquema que vai ajudar a compreender o evangelho. Na segunda parte, o Messias diferente, filho do homem, servo e filho de Deus. Vamos ver a profissão de fé do Messias e o caminho do seguimento, o conflito e a pregação em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição, a volta à Galileia, o epílogo, aqui, depois da ressurreição. Mais ou menos esse esquema que a gente vai ver desse mosaico, né? Parte de um mosaico narrativo. Agora, nós vamos passar para a leitura de 3 perícopes. O que é isso? São 3 passagens bíblicas. A primeira é de Marcos 6, capítulo 6, versículos de 1 a 6a. O B, que vai ser outra passagem, Marcos 8, 27 a 33. E a terceira, que é Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 56. Eu vou pegar só alguns pontos que eu marquei aqui, mais importantes, para a gente comentar,
tá bom? Alguém gostaria de ler a primeira perícope, que é Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Deixa eu ver aqui alguém que poderia ler, fazer essa leitura aqui. Alguém gostaria de ler? Ok, então eu vou lendo. Vamos lá, primeiro, Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus rejeitado em sua pátria. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e o acompanhavam muitos dos que o ouviam e se admiravam. De onde vem isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta não é estimado em sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns doentes. Ele se admirava da incredulidade deles. Então, essa aqui foi a primeira parte. E diz aqui que esse ponto mostra a dificuldade que as pessoas tinham de entender a missão de Jesus. Então, a gente vê aí como as pessoas, né, da própria cidade de Jesus, a gente vê aqui, ó, Jesus, ele foi rejeitado em sua pátria. Então, a gente às vezes também pode ver até na nossa própria vida, né? Como as pessoas que moram conosco, todos os dias estão convivendo, nos conhecendo, às vezes têm mais dificuldade de nos compreender do que as pessoas que não convivem com a gente. Às vezes um amigo, não sei se alguém de vocês já passou por isso, de às vezes se sentir mais aceito por pessoas que não convivem com você. Pessoas que são amigos, outros, ou na escola, e sentem, às vezes, rejeitado por pessoas que convivem. Pois Jesus passou por isso, que é a rejeição na própria terra. E diz aqui que ele ficou bloqueado a tal ponto que Jesus ele não conseguia, aqui diz, né? Ele não conseguia fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos, né, sobre as pessoas, abençoar e impor, né, as mãos, abençoar alguns doentes, porque era muito grande a incredulidade daquelas pessoas. Então, a gente vai ver aqui que Marcos vai mostrar Jesus que foi rejeitado, né, pelos seus conterrâneos. A dificuldade que as pessoas tinham de compreender a missão de Jesus. Aqui, outra perícope, né? Outra passagem bíblica, Marcos, capítulo 8, versículo de 26, 27 a 33. A gente vai ver a profissão de fé feita por Pedro. Momento em que o segredo messiânico é revelado, ou seja, é a hora em que vem à tona aquilo que até então tinha sido escondido. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Então, a gente vê aqui no capítulo 8 a profissão de fé feita pelo apóstolo Pedro, né?
em meio a tantas dúvidas, a tanta rejeição dos seus conterrâneos, Jesus chega a perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Eles vão dizendo aquilo que as pessoas acham de Jesus. E Pedro, ele pergunta: não, e vocês? Quem dizem? Né, e Pedro responde: tu és o Cristo. Né? E Jesus pediu que eles não contassem. E aqui vamos ver, no versículo 31 a 33, né, que foi depois dessa profissão de fé, aqui diz que Jesus começa a colocar os pingos nos is. Ele era o Cristo, sim, mas não o Cristo glorioso, poderoso que iria mandar em todos os romanos. Como os judeus, eles queriam isso. Eles achavam que o Messias iria libertá-los, né, do poder dos romanos. E Jesus foi mostrando que não era assim. Ele mostrou outro rosto do messianismo que ninguém esperava em Israel. Vai para trás, né? Ele diz para Pedro, porque o discípulo segue o mestre. E Pedro tem a ousadia de querer ensinar a Jesus. Então, a gente vai ver no texto que Jesus chamou Pedro de Satanás, Satã, ou seja, um adversário, um inimigo. Não inimigo de Jesus, mas inimigo de Deus. Por quê? Porque ele tenta Jesus, porque ele queria, Pedro, que Jesus mostrasse glória, grandeza. E Jesus foi mostrando para Pedro que não era bem assim. O seu messianismo, ele não era glória, grandeza. Então, Jesus nos ensina a rezar: não nos deixeis cair em tentação. E qual é essa tentação? A tentação de buscar o messianismo sem cruz, glorioso. Desde o início, Jesus vai mostrando para os seus discípulos, né, que é uma tentação ficar querendo a grandeza desse mundo, as glórias. Jesus não é esse tipo de Messias glorioso. E ele vai dizer aqui: para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Porque Pedro buscava a glória e Jesus o serviço, a humildade. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, se não tem, então a gente vai continuando. Se alguém quiser comentar, se não quiser falar, sabe que pode falar também pelo chat, né? Eu realmente não sei se vocês estão aí, mas a gente vai fazendo a nossa parte. E cada um vai também assumindo, né, as suas responsabilidades. Então, em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 56, a gente vai ver a cura do cego de Jericó. Uma aluna hoje me falava sobre isso, né? Como é difícil de compreender a Bíblia. E eu dizia para ela e para todos os alunos que estão aqui presencialmente, que cada passagem bíblica a gente tem que ver o que está por trás. Qual é o significado da passagem bíblica? A gente não pode ficar só na letra, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. O que isso quer dizer? Que tem um sentido por trás das passagens bíblicas, que tem um significado, que tem uma mensagem a ser descoberta. Então, aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 56, vamos compreender. Aqui nós vemos a cura do cego de Jericó no Evangelho de Marcos. Tal relato é colocado num lugar bem preciso de catequese. Jesus chegou a Jericó com o seu grupo, né, e vai começar a subir para Jerusalém, que a cidade de Jerusalém era mais alta, né, em relação a Jericó, aonde ele vai ser crucificado, Jerusalém. Então ele vai curar aqui um cego. Tem um significado. Esse cego curado, ele representa as pessoas que vão seguir a Jesus, mas o fazem de olhos abertos. Quem seguir Jesus na cegueira, sem discernimento, vai se decepcionar com ele. É isso que essa mensagem, que esse texto vai mostrar. O que fora cego vai segui-lo até Jerusalém e não vai se decepcionar com o crucificado. Marcos quer dizer
que quem quer ser discípulo de Jesus tem que deixar de lado as cegueiras, senão não entenderá que Deus está com ele. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus Nazareno. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, aqui, esse cego curado representa as pessoas que vão seguir Jesus, mas o fazem de olhos abertos. Quem seguir Jesus na cegueira, sem discernimento, vai se decepcionar com ele. E aqui na conclusão do Evangelho, é muito interessante, né? A gente vai ver aqui que só pode ser discípula de Jesus, quem consegue responder quem é Jesus de Nazaré para mim. E a cruz de Jesus não era um trono, como os judeus esperavam, os romanos. Era a cruz mesmo. Nós vimos até na aula passada, né, que Jesus, ele morreu crucificado nu. Jesus morreu nu, para dizer que a cruz não tem ilusões, não tem poesia, é a cruz, é a vida que ele assumiu, a vida é como ela é. Foi essa vida que Jesus assumiu na sua carne. Que uma tentação recorrente consiste em excluir a paixão e a cruz e falar apenas do Jesus ressuscitado glorioso. Hoje nós estamos numa sociedade em que se só considera, né, a glória, o prazer, as riquezas. Daí o Evangelho vem mostrar que não existe glória, ressurreição, se a gente não passa pela paixão e pela cruz. Isso é doloroso, né? Porque a gente pode tentar fazer uma desconexão, né, com o cristianismo fácil, oba-oba, né? Mas o cristianismo nunca vai ser fácil, porque ele vai exigir da gente também que a gente possa assumir a nossa fé como ela é, não como a gente gostaria que fosse, né? Hoje o ser humano, o homem moderno, a mulher moderna, quer colocar Deus a seu serviço. E não é bem assim. Existe o escândalo da cruz, né? Assumir a nossa própria vida. E a missão do final do Evangelho é um caminho sem volta. Marcos vai mostrando que quem segue a Jesus, né? Quem segue a Jesus precisa assumir o seu discipulado, precisa assumir. Aqui se supõe um discípulo que passou pela paixão e morte de cruz, que o discípulo vai passar pela morte, pela paixão, mas ele vai encontrar a ressurreição no final do caminho. E aqui, ele, no texto também ele dá um exemplo, né, de pessoas que levaram a sério a mensagem do Evangelho, que não desanimam nas dificuldades, que levam o Evangelho a todas as criaturas. Aqui fala, né, ele dá um exemplo da Cracolândia, que aqui é na realidade dele de São Paulo, mas que a gente pode aplicar na nossa vida também, né? Que o discipulado se faz com os olhos abertos, com discernimento, de modo a evitar que as tribulações, as perseguições por causa da palavra, mas também os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas, matem a obra de Deus no coração dos discípulos e discípulas.
de Jesus. Então, Marcos vai mostrando que a palavra de Deus, ela ultrapassa toda a tribulação, toda a perseguição, todas as ambições de riqueza desse mundo. E o discípulo de Jesus, ele compreende, né, que o reino de Deus, ele é superior a tudo isso, que todas essas coisas desse mundo passam, que somente Jesus e o seu evangelho permanecem. E para resumir, ele diz que o discípulo e a discípula do reino são os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Cada um de nós que temos o desejo de ser discípulos e discípulas de Jesus é convidado a deixar a palavra de Deus cair no coração e produzir muitos frutos de misericórdia e de cuidado com os irmãos e as irmãs e com a casa comum. Então, o que isso poderia nos ensinar, né? Que a mensagem da Bíblia, ela é sempre atual. Deixa eu pegar aqui. É uma mensagem sempre atual, que exige de nós um compromisso com Jesus. Que Jesus, antes de ser crucificado, ele vai ser Jesus, antes de ser ressuscitado, Jesus é Jesus crucificado.